Vamos aí, turma, com as nossas questões da prova teórica do Detran. Já deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho para você ser notificado quando os próximos vídeos ficarem disponíveis aqui no canal para vocês estarem maratonando aqui, beleza? Então, pessoal, vamos aí com as nossas questões de placas de sinalização. Acompanhe aí. Questão de número 1, identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. E vamos lá. Letra A, placa de número 1, diz que é via lateral à esquerda. E placa de número 2 diz que é alfândega. Letra B, placa de número 1 diz que é vire à esquerda. E placa de número 2 diz que é alfandegário. Letra C, diz que a placa de número 1 é via à esquerda e placa de número 2, alfândega. Letra D diz que a placa de número 1 é seguir em frente ou à esquerda e placa de número 2 é alfândega. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá então, pessoal, a resposta correta é a letra A, ok? Placa de número 1, via lateral à esquerda e placa de número 2, alfândega. Vamos à nossa próxima questão. Pergunta de número 2, identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A, placa de número 1, diz que é parada obrigatória. E placa de número 2 diz que é bondinho. Letra B, placa de número 1, pare. E placa de número 2, bonde. Letra C, placa de número 1, parada obrigatória. E placa de número 2, bonde. Letra D, placa de número 1, pare. E placa de número 2, bondinho. Qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem e vejamos aí se vocês acertaram. A identificação das placas, pessoal, é a letra C de casa. Placa de número 1, parada obrigatória, e placa de número 2, bonde. Vamos à nossa próxima questão. Agora a pergunta de número 3, identifique a resposta correta. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A diz que a placa de número 1 é altura limitada e a placa de número 2, curva acentuada à esquerda. Letra B, placa de número 1, altura máxima, placa de número 2, curva à esquerda. Letra C, placa de número 1, altura permitida e placa de número 2, curva acentuada à esquerda. E letra D, placa de número 1, altura máxima permitida e placa de número 2, curva à esquerda. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem, alguns segundos aí para vocês observarem qual é a resposta correta. E vamos lá, turma, a resposta certa aí é a letra D de dado. Placa de número 1, altura máxima permitida e placa de número 2, curva à esquerda. Beleza? Então quem escolheu a letra D como correta, meus parabéns. Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. E na mesma pegada, pessoal, a questão de número 4 quer saber a identificação correta dessas duas placas. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A, placa de número 1, comprimento limitado e placa de número 2, cruzamento de vias. Letra B, placa de número 1, largura limitada e placa de número 2, Cruz de Santo André. Letra C, placa de número 1, comprimento máximo e placa de número 2, cruzamento de vias. E letra D, placa de número 1, largura limitada e placa de número 2, cruzamento de vias. E aí, pessoal, qual das alternativas é a resposta correta aí da nossa questão? Analisem bem. E vejamos aí então, pessoal, a identificação correta da placa de número 1 é comprimento limitado
ok? E cruzamento de vias, que é a placa aí de número 2. Então, quem escolheu a letra A aí como correta, acertou a questão. Agora a questão de número 5, pessoal, na mesma pegada, vamos ver aí qual é a identificação correta de cada uma dessas placas. Então vejam a placa aí de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá então às nossas alternativas. Letra A, placa de número 1, ruína, e placa de número 2, estacionamento. Letra B, placa de número 1, gruta, e placa de número 2, estacionamento. Letra C, placa de número 1, ruína, e placa de número 2, estacionamento regulamentado. E a letra D, placa de número 1, gruta, e placa de número 2, estacionamento regulamentado. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A identificação correta das placas é placa de número 1, ruína, e placa de número 2, estacionamento regulamentado, beleza? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 6, identifique a resposta correta. Vamos lá. Observem aí atentamente a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá às nossas alternativas. Letra A, placa de número 1, monumento, e placa de número 2, marinha. Letra B, placa de número 1, monumento, e placa de número 2, marina. Letra C, placa de número 1, arquitetura histórica, e placa de número 2, marina. E letra D, placa de número 1, arquitetura histórica, e placa de número 2, arquitetura marítima. E aí, turma, qual dessas alternativas aí é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal. A placa de número 1 é identificada como monumento. E a placa de número 2 é identificada como marina, com NA no final. Então, quem escolheu a letra B como correta, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima questão. Próxima questão, questão de número 7. Na mesma pegada, vocês vão observarem as placas e vamos ver aí qual é a identificação correta de cada uma delas. Então vamos lá. Letra A, placa de número 1, saliência ou lombada, e placa de número 2, dê a preferência. Essa foi a alternativa A. Letra B, diz que a placa de número 1 é lombada e placa de número 2, preferencial. Letra C, diz que é lombada e placa de número 2, dê a preferência. E letra D, diz que a placa de número 1 é saliência e placa de número 2 diz que é dê a preferência. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. Agora vejamos aí se vocês fizeram realmente a escolha certa. Vamos lá. A identificação da placa de número 1 é saliência ou lombada, beleza? E placa de número 2, dê a preferência. Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão, ok? Vamos lá à nossa próxima pergunta. Vamos aí com a nossa questão de número 8 e observem bem as duas placas aí da nossa questão, ok? Vamos lá. Letra A, placa de número 1, pista sinuosa, e placa de número 2, passagem obrigatória. Será que é essa a resposta? Não sei, vamos continuar aí. Letra B, placa de número 1, pista sinuosa à esquerda, e placa de número 2, passagem obrigatória. Letra C, placa de número 1, curva acentuada à esquerda, e placa de número 2, sentido de circulação. E letra D, placa de número 1, pista sinuosa à esquerda, e placa de número 2, sentido obrigatório. Vejam bem a imagem das placas e observem aí cada uma das alternativas.
Alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá então, pessoal, a identificação correta das placas é placa de número 1, pista sinuosa, a esquerda, beleza? E a segunda placa, passagem obrigatória. Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns, acertou a questão, beleza? Vamos seguindo aí. Agora a questão de número 9. Observem ambas as placas, pessoal, a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá, letra A diz que a placa de número 1 é curva acentuada à esquerda e a placa de número 2, projeção de cascalho. Letra B diz que a placa de número 1 é curva à esquerda e placa de número 2, projeção de cascalho. Letra C, placa de número 1, curva à esquerda e placa de número 2, área com desmoronamento. E a letra D, placa de número 1, curva acentuada à esquerda e placa de número 2, área com desmoronamento. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. A identificação da placa de número 1 é curva acentuada à esquerda. E placa de número 2, projeção de cascalho, ok? Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos lá à nossa próxima questão. Vamos agora com a nossa questão de número 10. Observem a placa de número 1 e a placa de número 2. Vamos lá. Letra A diz que a placa de número 1 é interseção em círculo e a placa de número 2, sentido anti-horário. Letra B, placa de número 1, interseção em círculo e placa de número 2, sentido de circulação. Letra C, placa de número 1, sentido de circulação e placa de número 2, interseção em círculo. E a letra D, placa de número 1, sentido de circulação na rotatória e placa de número 2, interseção em círculo. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Analisem bem. E vamos lá então, para quem achou que era a letra B, está errado, pessoal. Não é essa a resposta. A resposta certa é a letra D, placa de número 1, sentido de circulação na rotatória, beleza? E placa de número 2, interseção em círculo. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E aí agora eu quero saber de vocês dessas 10 questões, quantas vocês conseguiram acertar. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Se por acaso você é novo aqui no canal e não quer perder os próximos vídeos, já se inscreva e ativa o sininho para que todas as vezes que nós subimos um conteúdo novo aqui no canal, você seja notificado, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.